Olá, ressonantes e da audiência do Beleza Sistêmica. Sou a Linda Novaes e hoje eu vim aqui, eu estou finalizando, amanhã acaba a minha primeira onda da ressonância harmônica. Eu fiz 2 vídeos, eu fiz um no primeiro dia, acho que com 3 dias de ressonância, foi no primeiro. Tava contando do meu processo que antecedia a ressonância e depois eu fiz, se eu não acredito, com 30 dias. Não, 16 dias, eu acho que eu fiz exatamente com 2 semanas. E até então, eu tinha passado por um período de muita tranquilidade, com uma sensação de bem-estar incrível. Eu pedi isso, inclusive, na minha ressonância, sensação de bem-estar, alegria, amor incondicional. E após aquele vídeo, no dia seguinte, eu entrei na minha primeira catarse, né? Foi uma catarse que me pegou, assim, de surpresa. E aí eu dei umas surtadas, assim, bem real. A gente busca toda essa questão do desenvolvimento humano, a gente busca equilíbrio, mas somos muito frágeis, né? E quando a gente se coloca, se expõe a uma ferramenta como a ressonância harmônica, a gente está sujeito a acessar dores e feridas que nós acreditávamos que já estavam um pouco mais cicatrizada. E sim, elas estavam, mas num nível que precisava avançar. Então, o que eu tive a sensação é que com a onda eu revivi dores e mexi em feridas para que dessa vez elas fossem cicatrizadas em profundidade, né? Eu pedi para melhorar os meus relacionamentos, eu pedi para expandir minha consciência de abundância, eu pedi para expandir minha consciência, quebrar crenças. Minha onda basicamente foi sobre limpeza de crenças. E eu não pedi consciência, eu não pedi arquétipo, eu não pedi nada material, né? Eu só pedi, a única coisa material eu pedi que eu precisava de mais clientes para o meu espaço. Eu tenho um espaço de beleza e bem-estar e tenho a gente também produz cosméticos artesanais, enfim. Então eu pedi que eu pudesse ter mais clientes. No primeiro momento houve um movimento, assim, tipo, minha clientela teve um pouquinho mais de movimento, depois normalizou e não teve grande diferença nesse aspecto. Mas o que eu percebi é que as feridas elas foram mexidas e principalmente o meu relacionamento, os meus relacionamentos, eles foram bem mexidos. Então as catarses maiores foram nas relações, na minha família, no meu núcleo familiar e no meu relacionamento. No meu relacionamento eu consegui avançar muito, foi muito divino e a gente continuou. Hoje a gente consegue conversar num nível de expansão de consciência muito parecido, eu diria que equiparado, isso foi muito bom. A gente conseguiu avançar na nossa intimidade emocional, que para mim era muito importante, e a harmonia da minha casa melhorou, do meu núcleo familiar. Eu fui confrontada com algumas crenças em relação a algumas práticas, como as medicinas da floresta, então tipo ayahuasca, rapé e outras medicinas. Eu fui confrontada no sentido de perceber o quanto eu tinha de crenças e preconceitos em relação a essas práticas. Eu ainda estou trabalhando nisso, mas isso chegou para mim de uma maneira bem forte, o confronto assim, para eu perceber o quanto isso estava muito impregnado. Então eu estou trabalhando, isso foi mexido, foi bem profundo, mas hoje está mais tranquilo. Eu consigo falar ayahuasca sem me tremer inteiro, eu consigo falar medicina das florestas sem sentir reações físicas, porque eu ouvia isso e eu tinha uma sensação física aqui no meu cardíaco, né? Então isso avançou e foram 3 semanas de catarses emocionais. Eu tive algumas reações físicas, mas as minhas reações físicas elas têm muito a ver com a parte intestinal. Então, como eu estava falando, então quando as questões são físicas, é sempre nessa região do intestino que eu sinto sinto minhas catarse. A maioria são emocionais mesmo, tem a ver com sentir, acessar dores emocionais. E depois, o que eu posso dizer é que tem sido muito rápido. Então a catarse vem, chega pra mim a questão que eu preciso olhar, eu me permito sentir e depois ela vem rapidinho, racionaliza e eu já me reorganizo e aí eu consigo ter clareza. Então tive algumas percepções bem dolorosas, na verdade não eram percepções novas, mas percepções que eu tinha
mas que ficaram claras em relação às minhas relações, e aí eu tive que olhar para isso, encarar como uma pessoa adulta e entender que a partir de agora as relações podem avançar ou não, mas que eu vou encarar elas de maneira mais adulta e saudável, né? Sem expectativas também, sem ficar emitindo boletos emocionais em relação às pessoas. Ou seja, o que eu percebi é que eu tive a chance de curar minhas dependências emocionais em um nível um pouco mais profundo. Isso é muito maravilhoso, uma vez que eu trabalho com desenvolvimento humano também e eu preciso levar o meu cliente mais longe. Agora a gente está finalizando a minha onda, amanhã finaliza, eu já pedi minha segunda onda, ela já chegou. Eu começo amanhã minha segunda onda. O que eu posso dizer para vocês é assim, se você está chegando nesse vídeo e você tá inseguro em relação à ressonância harmônica, ela não é para amadores, tá? A ressonância harmônica é uma ferramenta para adultos, e eu digo adultos emocionalmente, uma pessoa adulta emocionalmente, porque a maioria de nós somos crianças, né? Presos nas nossas dores infantis, e aí se você vem para uma ressonância sem ter amadurecido, você vai sentir muito e ela pode te derrubar. Eu participo de grupos onde as pessoas relatam catarses muito profundas, crises e tal, e eu entendo porque quando vem é bem forte, então a gente tem que ter um nível de maturidade, comprometimento para poder passar por isso, tá? O que eu posso dizer até aqui que tem sido muito, muito, muito gratificante. Eu confesso que eu até me arrependi um pouco porque eu fiz um pedido muito modesto na minha primeira onda. Minha primeira onda eu não pedi nenhuma consciência, eu não pedi nenhum arquétipo, nada. Então eu pedi só coisas muito básicas e simples, porque eu também queria sentir. E mesmo assim eu tive catarses intensas, e elas vieram assim. A primeira semana foi uma leve catarse e ela foi aumentando a intensidade. A última foi bem pesada, mas eu também tive uma experiência muito linda quando eu tava no meio dessa última catarse, que foi bem intensa. Depois eu tive uma outra pequena catarse, né? Mas foi uma pequena, assim. Mas essa bem intensa, eu tive uma experiência com a minha centelha divina, onde eu passei 3 horas em estado meditativo, tendo acesso a N camadas, assim, de dimensões de tempo. Então, ela foi uma experiência única, ela não se repetiu ainda. Eu até converso com a minha centelha que eu queria viver outra experiência assim, mas ela aconteceu no auge da minha catarse, quando eu estava buscando entender. Foi muito divina, foi linda, eu espero ter experiências assim, fora de tanta dor, que eu possa acessar esses lugares sem estar em tanta dor, né? A gente segue meditando, fazendo muito Ho'oponopono, meditação, áudios do professor Hélio, enfim, e a gente segue trabalhando, tá bom? Eu espero que esse depoimento possa ter contribuído. A intenção aqui é contribuir com pessoas que estão chegando e também acompanharem o processo, né? Eu cheguei na ressonância depois de ouvir falar e pesquisar muitos relatos, e quem me convenceu de que era uma boa, era uma coisa segura, na verdade, foi a Maya Andrade. Aliás, uma alma e uma centelha que conecta muito com a minha. Eu sou realmente grata a Maya Andrade por todo o trabalho dela, e foi os depoimentos dela que me fez sentir segura para a ressonância. Foi os relatos dela que me fez decidir que eu queria passar por isso, que eu estava cansada de rodar e não ter resultados, que eu precisava, que essa ferramenta era o que eu precisava para que a minha vida agora pudesse dar um salto quântico. E a gente segue estudando muito e cheio de boas expectativas para a próxima onda. Eu venho contar para vocês. Então eu finalizo aqui minha onda hoje. Amanhã eu começo a tocar minha segunda onda. Tchau, tchau, ressonantes.